em Portugal, vivia um adolescente de 13 anos, chamado Mateus. Ele era muito curioso e ele gostava de resolver mistério de jogos como aquelas lendas do GTA San Andreas. Por causa do fato de ser curioso, isso acabou causando um fim trágico de seu amigo. Ele gostava de jogos para PC, console e também jogos mobile. Ele gostava mais dos jogos mobile, porque ele sempre poderia levar o seu celular para os lugares e jogar os seus jogos. E como ele não tinha amigos até o momento, o motivo é porque ele e sua mãe haviam se mudado há pouco tempo. Então o garoto usava a maior parte do seu tempo no intervalo da escola jogando no celular. Ele havia jogado todos os jogos que conhecia. A maioria dos jogos eram offline, e esses jogos ele até achava legal, mas os online eram mais divertidos. Um dia ele viu um garoto no intervalo, e que ele se chamava Pietro. Ele viu que o garoto estava sozinho, e que parecia que ninguém notava sua presença. Então o Mateus foi falar com ele, e viu que o garoto estava distraído, jogando no celular. E Mateus perguntou o que ele estava jogando. Mateus estava com medo que Pietro poderia responder com má educação, já que ele era um desconhecido. Mas o garoto respondeu com boa educação, que o jogo se chamava Super SUS, e que era parecido com o Among Us, mas que os gráficos eram melhores e tinha mais infinidades de identidade, e além de modos criativos, que o Among Us não tinha no momento, e chat por voz também. Então Mateus se sentou em um banco e pegou seu celular e colocou o nome do jogo, e clicou no instalar, e quando o download começou ele aguardou a instalação. Depois que a instalação terminou, clicou em abrir. Ele esperou até a tela do game terminar de carregar, criou sua conta. No jogo tinha algumas opções: personalizado, casual, ranqueada, oficina. Então ele clicou na opção casual. Então os dois começaram a jogar um multiplayer e os dois ficaram como impostores, depois de alguns minutos, e mataram alguns tripulantes, e por sorte eles ganharam. Era assim durante um mês, e um dia eles acabaram ouvindo de alguns colegas que havia um boato que se jogasse esse jogo às 3 da noite o jogador era teletransportado para dentro do jogo e só poderia sair se sobrevivesse ao impostor. E que eles não faziam isso porque estavam com medo. E se o boato fosse verdade? Mateus e Pietro acharam interessante o boato, mas que no momento não fariam. Se passou várias semanas, Mateus e Pietro ficavam jogando o jogo no intervalo da escola, mas eles não tiravam aquele boato de suas cabeças. Então Mateus combinou com Pietro que ele poderia passar a noite em sua casa. Então Pietro foi junto com Mateus até sua casa. Ao chegar, Mateus apresentou seu amigo para sua mãe. E ele perguntou para ela se deixasse ele dormir na casa, mas antes ela ligou para os pais de Pietro que ele ficaria na sua casa. E os pais de Pietro deixaram porque esse foi o primeiro amigo que Pietro conseguiu. A mãe pegou um colchão extra que tinha, e colocou no quarto de Mateus. Então Mateus e Pietro preparavam tudo no quarto, e para se distrair eles resolveram jogar GTA V, até a hora de dormir. Meia hora depois a mãe de Mateus trouxe um lanche para os dois. Então eles comeram o lanche e continuavam jogando GTA V. Já era 10 da noite e a mãe de Mateus disse que já era hora de dormir. Então os dois se deitaram. Mateus permitiu que Pietro dormisse na sua cama, e ele dormia no colchão. Eles ficaram embaixo nas cobertas assistindo Rick e Morty no celular até chegar às 2h58. Quando viram que era esse horário, entraram no jogo. Quando bateu 3 horas, não aconteceu nada. Mateus e Pietro ficaram bravos quando iam dizer algo. O celular deu um clarão branco. Ao abrir os olhos, os dois perceberam que estavam usando a roupa dos seus personagens do jogo, e notaram que havia outras pessoas que também tinham entrado dentro do jogo. Elas estavam loucas, correndo para os lados desesperadas, dizendo: "O que estou fazendo aqui? Isso não pode ser real. Tire isso de mim." Então todos ouviram uma voz alta dizendo que eles deveriam sobreviver ao impostor. Então cada um correu se esconder. Mateus e Pietro foram se esconder na parte de trás do motor da nave, torcendo que o impostor não os veja. Eles viram um dos tripulantes ser morto pelo impostor. Mateus tomou coragem e disse para Pietro para distrair o impostor, porque ele tinha uma ideia, e sabia como derrotá-lo, porque ele havia esquecido que era o xerife, e o xerife era o único que poderia matar o impostor, mas ele preferiu continuar escondido, e já estava cansado disso. Então Pietro saiu do local e gritou para o impostor, quando o impostor ia atacar Pietro.
Mateus pulou para cima dele e deu várias facadas. O sangue sujava a sua roupa, e quando Mateus percebeu que o impostor estava morto, ele parou e respirou aliviado, e ao se levantar, ele viu que havia outro impostor, mas ele estava atrás de Pietro. Mateus tentou gritar para Pietro, mas já era tarde demais. O impostor abre sua boca e engoliu o garoto. Tudo que sobrou foi apenas uma mancha de sangue. Mateus saiu dali o mais rápido possível. Sorte que ele era um bom corredor e conseguiu escapar do segundo impostor. Ele foi até a sala onde ficava o botão de emergência. Mas nesse momento o cronômetro que marcava os minutos havia zerado, e como ele foi um dos sobreviventes, foi teletransportado de volta para sua casa. Mateus acordou com a sua roupa normal, mas ela estava suja de algo vermelho. Ele se levantou e olhou para a cama de seu amigo, mas ela estava vazia, e só tinha o celular de Pietro. Infelizmente ele não teve a mesma sorte que Mateus. Mateus saiu de seu quarto, foi para o quarto de sua mãe gritando. A mãe se levantou e perguntou o que aconteceu, e por que sua roupa estava suja de sangue, e Mateus falou sobre tudo, e claro que ela não acreditou nele. Mas mesmo assim ela foi à procura de Pietro, mas ela não o achou. Então ela e Mateus levaram o caso até a polícia. Vários dias se passaram, e a polícia não encontrou o garoto. E infelizmente a mãe de Mateus foi mandada para a prisão pelo desaparecimento do Pietro, e Mateus foi mandado para a casa dos seus avós. E Mateus ficou pensando o que será que aconteceu com as pessoas e o impostor que foram mortos no mundo real.